O Supremo virou protagonista de uma investigação bilionária. Toffoli então manda lacrar e guardar provas da Operação Compliance Zero no STF, incluindo carros, celulares e computadores que poderiam expor grandes fraudes. E depois ele recua e entrega parte do material à PGR, enquanto bilhões em bens ficam congelados. Quem ganha com isso, quem perde, é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. No dia de ontem, o ministro Dias Toffoli do STF havia determinado que bens e documentos apreendidos pela própria PF fossem lacrados e armazenados no STF. Ninguém podia tocar, ninguém podia olhar. Ele até mesmo deu pito na PF, dizendo que eles demoraram a realizar a operação. E a respeito disso, nós temos então algumas matérias nos principais sites de notícia. A primeira é dizendo que Toffoli determinou que bens e documentos apreendidos pela PF fossem lacrados e armazenados no STF. E isso de fato aconteceu. No entanto, posteriormente, alguma coisa aconteceu, né? Toffoli viu que fez uma lambança e até mesmo deu pito na Polícia Federal. E aqui a CNN Brasil trouxe essa matéria dizendo que Toffoli abre crise com PF e eleva embates entre instituições em caso Master. Toffoli disse que a PF fez corpo mole, que eles não estavam muito interessados nessa operação, nessa investigação, e Toffoli ficou muito indignado. E essa matéria aqui fala um pouco sobre isso, dizendo o seguinte: Toffoli sugeriu que a Polícia Federal teria feito uma espécie de corpo mole para realizar a operação de quarta, a segunda fase da Compliance Zero. E na sua decisão, consta mais adiante aqui no texto da CNN Brasil, o ministro do Supremo se queixou da falta de empenho da corporação e da inobservância expressa e deliberada de decisão tomada por ele. Toffoli ainda colocou na conta da PF eventuais prejuízos à investigação. Também, meus amigos, disse aqui o UOL que Toffoli desistiu de lacrar material apreendido e manda a PGR analisar. Então, o que vemos aqui é que Toffoli arregou na sua decisão. Muita gente não gosta dessa expressão, né? Arregou, mas foi isso que Toffoli fez. Toffoli voltou atrás após muita pressão. O ministro do STF sofreu grande pressão e reconsiderou a sua própria decisão, determinando que todo o material apreendido pela Polícia Federal, no caso Master, deve ficar então com a Procuradoria-Geral da República e não mais no STF. Esse material inclui então provas de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Então inclui o que foi juntado nos 42 mandados de busca e apreensão realizado em 5 estados. Também, meus amigos, nessa operação foi determinada a prisão temporária de aliados ligados ao caso. Também o bloqueio de mais de 5,7 bilhões em bens, incluindo carros e outros itens apreendidos. E o motivo oficial é que Toffoli diz que a PGR precisa de acesso rápido para formar uma visão sistêmica, global, uma visão desses grandes crimes como desvio de valores e também lavagem de dinheiro. E tendo em vista o êxito da operação realizada, né, segundo o próprio Toffoli, ele disse que esse material deve então ser apreciado pelo titular da ação penal. Mesmo que não tivesse êxito, Toffoli, né? A PGR é quem tem essa atribuição, até mesmo porque ministro e juiz não podem investigar. Mas o que foi apreendido, meus amigos? Foram apreendidos, então, 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, dinheiro avaliado em R$645 mil e também 23 veículos de luxo, avaliados também em milhões de reais. O valor total, eu já disse, foi mais de 5,7 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro que poderia ser usado na construção de escolas, hospitais e infraestrutura. E, meus amigos,
A Polícia Federal então investiga esse suposto esquema de crimes financeiros em grande escala envolvendo o Banco Master. Toffoli inicialmente mandou então lacrar e guardar todas as provas lá no STF para evitar vazamentos. E aqui é o dado interessante. Muitos vazamentos estão acontecendo sobre ministros do STF, como, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes. Na primeira fase da operação, vazou aquele contrato, suposto contrato da esposa de Moraes com o Banco Master, avaliado em 129 milhões de reais. A pequena bagatela de 129 milhões de reais, o que é equiparado a um prêmio da Mega Sena, que ficou conhecida como a advogada mais cara do Brasil, sem ter prestado grandes serviços para o próprio banco. E agora, então, o que vimos foi que Toffoli recuou, porque mesmo depois de críticas dentro da própria PF, ele viu que havia cometido uma lambança. O resultado agora é que o controle dessas provas passa para a Procuradoria-Geral da República e isso então muda todo o procedimento. Mas você acha que isso é um procedimento técnico normal ou é uma blindagem dos poderosos por trás da cortina? Eu não sei, mas me parece que a pressa em recolher essas provas, a pressa em analisar essas provas, faz a gente suspeitar de muitas coisas. Não que eu esteja falando mal do ministro, longe de mim, mas o atropelo de procedimentos torna essa operação ilegal, É claro que isso agora a Procuradoria-Geral da República vai analisar, o que vai evitar supostas nulidades. Mas a mídia tradicional tenta colocar isso como um ajuste técnico entre o STF e a PGR. Mas a realidade é que a custódia das provas que poderiam incriminar fortes interesses foi movida estrategicamente. E mais, antes, Toffoli chegou até mesmo à negação de pedido de busca contra um dos principais alvos, o Daniel Vorcaro, e depois recuou, atendendo a pedidos da própria PF e da PGR. E essa mudança de entendimento faz a gente questionar, Por que quem deveria proteger a investigação age como se estivesse protegendo os investigados? Respondam aí, porque há tanto interesse em proteger os investigados. Quando quem dirige o processo vira dono das provas, a investigação, meus amigos, vira caixa preta. Mas para terminar, o Banco Master já está sob liquidação desde novembro e a sua operação foi suspensa depois que o então dono Daniel Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país em um jatinho particular. Desvio de valores, lavagem de dinheiro e envolvimento de grandes investidores. E a cada passo, o destino das provas é decidido no gabinete de um ministro, não na perícia da Polícia Federal. E isso não é apenas um procedimento, isso é política, meus amigos. Isso é política em ação com o potencial de blindar interesses poderosos. Mas eu quero saber de você, você confia que esse sistema de justiça está trabalhando pela segurança do povo, pela segurança do sistema financeiro, ou você acha que eles estão protegendo quem tem poder e dinheiro? Comenta aqui embaixo, porque as dúvidas são muitas e eu não posso falar aqui. Mas a gente se vê, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e valeu!